Bom dia, irmãos. Vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós o louvamos, engrandecemos o Teu nome, pois novamente estamos reunidos perante a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos para escutarmos, abra os nossos corações, Senhor, para transformação pelo Teu Santo Espírito. Abra as nossas mentes, abra, Senhor, os nossos olhos para que vejamos a Cristo. Esteja conosco, ó Deus, em mais uma aula, conduze-nos conforme a Tua revelação. E, ó Deus, clamamos a Ti que nos ensine, nos direcione, nos guie, pois precisamos de Ti. Ó Deus, que a Tua palavra novamente venha a trazer cada vez maior crescimento a nós, seja nos tirando, ó Pai, do nosso eixo, do nosso conforto, mas colocando-nos sob o consolo soberano do Teu Santo Espírito. Esteja conosco, ó Deus. Em nome de Jesus nós clamamos por esta aula. Amém. Estamos em momentos críticos da vida de José. Já falamos que nesse último livro de Gênesis, nós estamos com um relato dos descendentes de Jacó. E dentro desse relato dos descendentes de Jacó, nós já focamos um pouco na história dos sonhos de José, depois da venda de José, e a história de Judá naquele problema com Tamar. Então temos relatos dos filhos. E agora, voltando as lentes para o filho que mais é mencionado nessas histórias, que é José, nós temos a situação dele ter sido vendido, chegando até o Egito, e na última aula nós falamos sobre uma teologia do trabalho, basicamente. O quanto é importante para o cristão testemunhar a sua transformação de vida através do bom serviço. Então, não simplesmente estou vendido por meus irmãos, estou como escravo no Egito, eu não quero saber mais, eu vou protestar, eu vim de origem humilde, não tenho uma situação humilde atual e por isso vou ficar questionando, murmurando, cruzando os braços. Nada disso. Totalmente avesso a isso, ele arregaçou as mangas e foi trabalhar. Então, nós vimos que, entre as lições da última aula, foi um escravo vendido, mas mesmo assim, dedicado na sua escravidão, dedicado na sua servidão, dedicado em todos os lugares onde ele precisou trabalhar. Logo depois, vimos como segunda lição que a origem não é motivo para parar e protestar. Então, nós sabemos que o mundo hoje em dia ensina isso muito, muito, muito grandemente. Se você vem de determinada origem, se você não teve o mesmo acesso à oportunidade, pare e proteste, não tente fazer o seu melhor. Então, a sua tarefa é questionar o sistema, a sua tarefa não é fazer o melhor para a glória de Cristo. E vimos que no Novo Testamento, principalmente, os apelos são: se você é servo, sirva como servisse ao próprio Cristo. E nós tivemos essas premissas no domingo de manhã e também reforçados no domingo à noite, que tivemos a Cristolândia aqui, e mesma informação sendo martelada a todos nós. Nós servimos a Cristo. Nós trabalhamos e o nosso trabalho deve ser como não servir a homens, mas servir ao próprio Cristo. Terceira lição: servo de Deus é o melhor trabalhador. Então isso é inquestionável. Se você realmente serve a Deus, você não oferece um dia de trabalho certo por um salário certo. Então não é apenas isso. Você oferece muito mais que isso. Não só o trabalho, mas você oferece o fruto do Espírito, sendo o que vai te reger dentro do trabalho. A mansidão necessária, a sabedoria que vem de Deus, o espírito de oração e paciência, a dedicação, então o amor na relação interpessoal. Então tudo, obviamente a falha existe, nós somos falhos, mas nós somos redimidos por Cristo, com mentes transformadas.
E se nós temos como parâmetro a palavra de Deus e somos levados em santificação pelo Espírito Santo, é natural que nós ofereçamos muito mais do que alguém que não é. Então seria terrível para um cristão ser um trabalhador ruim, que mente, que finge trabalho, que finge produtividade, finge até presença. Isso não seria um trabalhador cristão. E vimos que prosperar, por sua vez, não é fruto obrigatório de trabalhar bem. Depende também do plano de Deus. Simplesmente isso. Estamos, obviamente, todos à mercê do grande decreto de Deus. Nós todos. Mas isso não exime em nenhuma fagulha a nossa responsabilidade. A transformação das nossas mentes e a nossa dedicação. Então, toda a nossa dedicação, todo bom trabalho, no sucesso do nosso trabalho, não necessariamente nos fará prosperar gigantemente, todos teremos êxito e grandes cargos. Não, infelizmente não. Porque existe injustiça nesse mundo, porque os nossos chefes podem ser injustos, porque o pecado está arraigado em todos os ambientes e tudo isso colabora para não haver o reconhecimento necessário. E até as nossas próprias falhas. Dentro desse sistema todo, em vez de nós nos desesperarmos e falarmos, então não quero trabalhar, confiarmos em Deus que até sobre tudo isso está acima. E temos visto isso em José. Apesar de momentos de prosperidade, momentos de turbulência, o plano de Deus segue intacto. Então essa é a nossa certeza e parte do que a gente viu como lição da última aula. Então, resumindo o que aconteceu, a progressão de José, nós temos, primeiro, escravo nos campos ou pedreiras, onde ele foi posto pela primeira vez externo, não era um escravo doméstico. Ele prosperou e chamou a atenção. Mesmo em serviço, bem provavelmente braçal e pesado, ele se dedicou. Prosperando, teve atenção. Porque ele prosperou, a Bíblia é enfática, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Ele foi trazido como escravo doméstico. E prosperando como escravo doméstico, ele teve o apreço. E o seu patrão, Potifar, o seu senhor Potifar, aquele que possuía José, percebeu que Deus estava com ele realmente. Então vimos o testemunho de José, não apenas oral, mas laboral. E não apenas laboral, mas oral. Por quê? É um Deus estrangeiro, que Potifar não conhecia e que foi anunciado por José e confirmado em José pelo serviço dele. Então, precisamos testemunhar, falar, mas também precisamos fazer. Então, o Deus que ele professou é o Deus que estava com ele. Potifar viu isso pelas atitudes de José. E gostou de José e colocou tudo sob responsabilidade de José. O que ele fez agora no último cargo dele, que vimos, administrador? Trabalhou da forma mais decente possível, da forma mais oportuna possível. Aproveitou a oportunidade, mostrou o serviço também. Mas tudo isso aconteceu e tudo prosperou porque Deus estava com ele. Aula de hoje, Deus com José, fidelidade. Então, vimos Deus com José e prosperidade, bom trabalho, serviço. Agora, Deus com José, sinônimo de fidelidade. Gênesis 39, hoje leremos inicialmente do versículo 6, parte B, onde paramos, até o versículo 10. Gênesis 39, versículo 6, parte B, até o versículo 10. Acompanhe a leitura. José era atraente e de boa aparência. E, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou
e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Deus com José, fidelidade. Nós temos e vimos que todos esses relatos estão focando em liderança também, a liderança da casa de Israel. Então, como estão os filhos atualmente? Vamos novamente refrescar a memória. Rúben deitou com a concubina do pai, ele é o primogênito, está em olhos terríveis do pai. Então, será o líder? Está tentando buscar ainda a liderança. Quando José foi jogado naquele poço, ele já estava planejando como ele retornaria com José são e salvo e conseguiria limpar um pouco da sua barra. Tanto que quando José foi vendido e ele soube, a surpresa dele não foi: oh, onde está o meu irmão agora? Não, foi: e agora, como que eu vou voltar e olhar para o meu pai? Piorou a situação. Ok, liderança meio conturbada de Rúben como primogênito. Logo depois, vêm os irmãos, Simeão e Levi. Todos os 4 primeiros filhos, nós estamos focando até o momento, os 4 primeiros filhos de Lia, sua primeira esposa. O que eles fizeram? Enganaram naquele episódio terrivelmente trágico entre os de Siquém, por causa da sua irmã Diná, que foi estuprada. Eles, numa vingança, mentiram perante o seu pai, enganaram os homens de Siquém, fizeram eles circuncidarem para se vingar deles, profanaram todo o sentido da circuncisão para enganar e matar um povo, foram lá e mataram. Aqueles homens foram mortos por esses 2 irmãos e depois despojados por todos os outros. E o seu pai, novamente, maus olhos para com esses outros 2 filhos. Quem que é o próximo? Judá. Então, por isso a história foca também agora na liderança de Judá, falando a ideia de vender o irmão, não matá-lo, não o sangue, mas de qualquer forma não é nada benéfico essa visão, porque ele está simplesmente terceirizando o sangue do seu irmão na morte provável ou na escravidão por toda a vida. Então, começa turbulento, mas é alguém que conquista os irmãos, diferente de Esaú tentando enganar, conquista os irmãos pela palavra, por uma boa ideia, alguma liderança. E, pausando um pouco a história de José, mostra Judá sendo desenvolvido em arrependimento, porque ele teve uma queda brusca ali de superstição, de distúrbio familiar, de noção de família, toda essa queda e, inclusive, queda sexual perante uma, aos olhos dele, prostituta ritualística. Tudo isso acontecendo num péssimo evento do capítulo 38 que nós vimos. Então, estes são os líderes do povo. É aquele que aparenta ter, pelos irmãos, aparenta ter, na verdade, o apreço do pai como líder, José. Olha, o primeiro filho da mulher que ele amava. O filho da velhice, por isso ele amava aquele filho muito. Nós temos desenvolvido nele alguma liderança, os irmãos já com muita inveja tomando essa providência toda. Então, nós temos um distúrbio gigantesco de liderança aqui. Com quem vai continuar a aliança? Quem continuará a guiar esse povo todo como o grande mediador entre Deus e seu povo? Assim como os mediadores Abraão, Isaque e Jacó. Quem continuará? Dentro disso, dentro de todo esse distúrbio de liderança, nós temos 2 textos, no 38 e no 39, que são muito semelhantes. Então, por isso a comparação que está ali na tela. Judá e José, ambos tiveram
as suas tentações. Ambos tiveram ofertas ali. Primeiro, ponto semelhante entre os dois. Mas, mesmo dentro de Canaã, Judá preferiu se isolar da família. Então, ele estava não junto com a sua família na Terra Prometida, ele estava disperso na Terra Prometida. Ao contrário de José, que foi retirado da Terra Prometida, estava fora mesmo da Terra Prometida. Judá estava longe do povo de Deus, saiu do meio do povo de Deus. José estava longe do povo de Deus, saiu do povo de Deus, mas tirado à força. Então, os dois estavam em situações um pouco semelhantes, só que um por opção. Aquele clima de pai que perdeu o filho preferido e quer ficar de luto até a sua morte, aquele clima de meus irmãos estão lutando pela liderança na minha casa e agora os olhos estão em mim, vou sair daqui. E foi morar entre os cananitas e casou-se com um cananita, aquilo que o pai sempre, mas sempre desprezou, o avô desprezou, o bisavô, todos não gostavam disso, ele foi lá e fez. Agora, José não teve escolha, ele não quis se distanciar do povo de Deus e da terra prometida, ele foi forçado a isso. 4. Desvaloriza o conceito de família com o foco no meu filho. Lembra-se, Tamar casou com o mais velho, ele morreu. O segundo, para continuar a posteridade, porque não teve filhos, morreu também. E aí o terceiro e último filho listado, ele falou, espera ele crescer, fica lá, e mesmo depois de crescido não entregou em casamento como era necessário, desprezando a sua nora, mandando-a para a casa do pai e não cuidando dela. Por quê? Meu filho, minha superstição, é a presença dela que mata, não foi o pecado dos meus filhos, foi a presença dela. Então, supersticioso, destruiu o conceito de família para privilegiar o menino dele. Já o conceito de família de José é muito superior, porque ele valoriza a família com o foco no meu Senhor, nem é a família dele. Simplesmente é o Senhor dele. Então, a família do Senhor dele deve ser mantida, valorizada. A minha família pode ser destruída por causa do meu apreço pelo meu filho e tudo o resto pode ir por água abaixo. Agora, para José, a família do meu Senhor tem que estar intacta, independente da situação. Então, um desvaloriza a família, o outro valoriza a família. Dentro das tentações, os dois tiveram tentação e fraqueza, o outro tentação e firmeza. De tal forma que nós vimos quando logo que a esposa faleceu, já tirou as vestes de luto, foi tosquiar ovelhas. Judá viu uma prostituta ritual, já falou: "Vem cá, vamos nos deitar". Enquanto uma mulher insistindo dentro de casa, insistindo para se deitar com ele, José não cedeu. Então, uma tentaçãozinha já fraqueza de Judá, várias brutais tentações e firmeza de José. Então, as situações não são a mesma situação, com certeza, são situações diferentes, mas posturas muito, muito desiguais. E o mais semelhante de tudo isso é que as mulheres tomam itens destes homens. Uma toma o cordão com selo e o cajado, para garantir a sua palavra. E a outra toma a capa, para garantir a sua palavra. As duas tomam itens como garantia daquilo que elas vão professar. Qual é a diferença? É que a palavra de uma é uma acusação verdadeira e a palavra de outra será uma acusação falsa. E as duas, pela garantia, conseguem algum êxito na garantia da sua palavra, na confirmação da sua palavra. Então, os textos são, em estrutura, semelhantes. Em enredo, tem diferenças, mas em estrutura, semelhantes, para mostrar para nós o quanto Deus está trabalhando estes descendentes de Jacó.
Olhando um pouco para essa mulher que tem por marido Potifar, cujo nome nem é citado, diferente de Tamar, tratada por nome, ela da nobreza. Essa mulher tão importante nem tem nome citado. Mas mesmo sem o nome citado, ela mostra um desejo que não cabe dentro dela. Pode passar? O desejo dessa mulher se dá. Pode ver que não foi imediato. O versículo deixa totalmente claro isso para nós. Não foi imediato. Depois de algum tempo, ela olhou para José e o desejou. Depois de algum tempo. Só que aí a gente passa a falar, será que era algum interesse? Não sei, ele estava sobre toda a casa, como um administrador, alguém que cuida das economias de Potifar e é o principal nessa casa. Seria algum interesse? Não, não seria. A não ser olhar para aquele homem e ver a beleza dele e desejá-lo. Simplesmente isso. A Bíblia faz questão de a transição ser justamente essa. José era atraente e de boa aparência. Essa é a transição. Não José estava se mostrando um grande administrador, alguém que mulheres desejariam pela sua posição social. Ele era um escravo. Ele era um escravo, continuava escravo, continuava sendo posse de outra pessoa. Ela é a mulher de Potifar e tem acesso a praticamente todas as coisas do jeito dela. Lógico que a mulher no Egito não tem essa postura, e mulher de Potifar não tem essa postura de protagonista. Mas no Egito, diferente de em outros lugares que nós temos historicamente, a mulher tinha uma postura melhor do que em outras civilizações, que ela era nada. Tanto que uma das mulheres mais famosas da antiguidade veio do Egito, Cleópatra. Nós temos a mulher e até o escravo, que não é tratado como mercadoria, mas como ser humano no Egito. Então, tem algumas diferenças de outras civilizações da época, o Egito, em acesso para mulher e escravo. E nós estamos falando justamente nessa dinâmica mulher e escravo aqui. Essa mulher se atentou para a beleza desse escravo e o desejou. Só que esse desejo não ficou dentro dela. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós temos a possibilidade de enxergar algo e pela corrupção ainda existente em nós, que não foi de qualquer forma extirpada, inclusive em quem foi transformado já. O velho homem ainda existe. O velho homem não deve ser alimentado, deve ser combatido, e nós temos que, com toda a nossa força, mortificar os nossos pecados, mortificar a nossa carne. Mas somos sujeitos a esses desejos do velho homem. Como nós temos lutado contra? Porque a luta dessa mulher foi nenhuma. Essa mulher sequer é transformada pelo Espírito Santo, de forma alguma. Ela é uma egípcia que nem se atenta para o Deus verdadeiro. Mas logo que veio o desejo em seu coração, a pior atitude possível, e foi piorando cada vez mais de desejar e querer aquele homem para ela por causa de sua beleza. E aí nós vimos a diferença entre perspectiva aqui. Quando nós falamos, esse texto fala muito de olhar. Várias vezes é repetida essa palavra de olhar, ele viu. Quando Potifar viu José, a postura dele é totalmente diferente, a perspectiva é diferente. Ele viu trabalho, ele viu a prosperidade, ele viu a possibilidade de ascensão, ele viu que Deus era com ele. Então, foi um testemunho para Potifar. E um forte apreço a partir daí. Não se enganem, Potifar gostava de José. Potifar, está citado, se agradou de José, pessoalmente se agradou de José. Não só do dinheiro que José trazia, se agradou da pessoa de José. E nós vamos ver confirmado ainda hoje. Novamente confirmado. Então, ele, ao olhar um servo de Deus, testemunhou de Deus e do que Deus faz através desse servo. Os olhares dela, totalmente imundos e imorais, olhavam um pedaço de seu desejo. E o
quanto naturalmente os nossos olhares tendem a, destruídos pelo pecado, enxergar apenas a promiscuidade, não a identidade, não a pessoa, não uma alma, mas um pedaço do nosso desejo e da nossa imundícia. E é natural nós reduzirmos pessoas a isso por causa de distúrbios sexuais. E isso em toda a história. A diferença ao olhar uma pessoa e ver Deus e ver o pecado é muito gritante aqui neste texto. E a vulgaridade dessa mulher chega a situações muito complicadas aqui. Quando ela fala, vem, deita-te comigo, em português parece padrão bíblico. Normal. Todos falam, vem, deita-te comigo. Até Judá convidou Tamar para deitar-se com ele. Só que no original aqui tem umas diferenças, porque esse convite é totalmente brutal. Nunca foi utilizado na Bíblia em enredo de casamento, tá? Então, deitar-se, deitar marido, deita-se com mulher. Ok, em português faz total sentido comparar esse deitar com aquele deitar. Agora, no original, eles tratam em um enredo que não é, na Bíblia inteira, tratada dentro de casamento. E é de uma forma brutal. É algo chulo, é algo perverso aqui. Então, essa mulher é agressiva desde o começo em suas palavras. Então, vocês podem imaginar como quiserem, como seria isso no contexto da nossa linguagem hoje em dia, mas ela o convidou para se deitar com ele, não num convite cordial e não com palavras suaves. E é estranho isso, porque as mulheres naturalmente se aproveitam de sedução para chegar até, mas a postura dessa mulher é de brutalidade. É de perversidade. É de ser o mais baixa possível desde o início. E José, que nesta, e cada vez mais parece até o máximo da impessoalidade, mas no próximo texto a gente vai trazer um pouco mais da pessoalidade dele, de tão correto em todas as atitudes que ele tem tomado desde vendido, parece uma maturidade muito grande, aquele menino imaturo e fofoqueiro já está se tornando um homem escravo exemplar. O que nós temos aqui é que todos esses itens ele está defendendo. Primeiro, eu não tomaria essa atitude de deitar-se contigo, de jeito algum. Por quê? Quais motivos? Primeiro, confiança. Ele confia em mim. Primeiro motivo. Segundo, responsabilidade. Ele me deu responsabilidades. Terceiro, liderança. Ele me colocou acima de todos. Não há ninguém acima de mim aqui nessa casa. E quarto, ele só deu uma exceção de posse a mim. Você. Só uma exceção. Eu até brinquei no estudo com a minha esposa falando, dentro dessa argumentação toda, que ele conclui falando, seria algo perverso contra Potifar, ou há uma atitude perversa perante todos e contra Deus. Então ele resume basicamente a lei aqui, contra o próximo e contra Deus. Ele resume a lei. É tão bem trabalhada essa argumentação de José, tão bem alicerçada, que você fala, por que José não estava lá no jardim, né? Porque, não, eu estou sob a confiança, a responsabilidade, liderança, e só tem uma exceção, essa árvore, você vem dar logo dela. Seria tão perverso e pecar contra Deus. Mas sabemos que qualquer um que estivesse no jardim, dentre os homens que já pecaram nesse mundo, pecaria. Ele é um representante federativo nosso, Adão. Não faríamos melhor que ele, nem José faria melhor que ele. José também é falho, sem dúvida. Só Cristo mesmo perfeito, só Jesus perfeito, apenas Ele. Nunca pecou, nunca pecaria em nenhum contexto. Então nós temos, dentro dessa estrutura,
algo para nos ensinar sobre como não sermos traidores, como não sermos infiéis, como não sermos imundos, como este mundo tanto nos ensina a ser. Ame ao próximo e ame a Deus sobre todas as coisas. É o resumo. E ainda ele coloca premissas de quanto um pecado torna-se mais perverso. Como? Você estando em uma posição de destaque, você gozando de uma confiança do seu próximo, você tendo algum papel de liderança que não fará apenas a queda de você vista por todos, como pode ser argumento para outros caírem também. Tudo isso a Bíblia, em outros textos, nos traz como cada vez mais perverso o nosso pecado perante Deus. Lembra que nós falamos, pecadinho, pecadão? Sim, pecados mais perversos e com sanções, punições cada vez mais duras de Deus por causa de posição cada vez mais de confiança, liderança, proeminência. Quanto mais, pior o seu pecado. Pior, mais agressivo o seu pecado, porque você está fazendo outros caírem também. Então ele, consciente do respeito que ele tinha, consciente da posição que ele tinha, da confiança com que ele tinha, ele seria perverso demais. Tudo isso ser colocado em minhas mãos e eu fazer isso com quem colocou isso em minhas mãos. Essa consciência ajuda José a manter-se fiel. Mas nós, ao contrário disso, tentamos sempre suprimir e dar desculpas, justificativas cada vez maiores para, pela situação que está, esse homem nem cuida mais das coisas, colocou tudo em responsabilidade comigo. Ele só cuida das coisas pessoais dele. Ele me deixa aqui com ela e os outros servos, ele não está nem aí. Se ele quisesse conseguir desculpas, e é o que a gente geralmente faz para pecarmos, ele conseguiria. O homem habilidoso nisso sempre foi pelo pecado que potencializa ele. Mas aqui ele se baseou e se pautou naquilo que era necessário. Vamos prosseguir o texto, Gênesis 39, do 11 ao 12, 11 e 12. 39, 11 e 12 que diz: Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Chegamos à situação mais tenebrosa destes eventos aqui. Nós tivemos uma postura fantástica de José, a tal ponto que o texto cita que ele não dava brechas, ele evitava o contato com essa mulher, ele evitava ficar com ela. Na NVI ainda, citando o final do versículo anterior, ele recusava-se a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Em alguns é um pouquinho mais suprimida essa informação em uma palavra só, em outras versões. Mas é um homem sábio, que fugia da encrenca. Aí fala, mas agora ele entrou na casa, estando ela lá sozinha. O autor, ele de tal forma está defendendo o caráter de José, que a primeira coisa que ele argumenta nesses versículos que dissemos ele entrou para fazer as suas tarefas. José é um servo fiel. José é um trabalhador digno. E José tinha coisas para fazer. Essa situação não seria desculpa para ele falar, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais produzir, eu posso ignorar minhas responsabilidades. Não, ele simplesmente estava trabalhando. E no cotidiano do seu trabalho, ele teve que acessar a casa. É só isso. Ele teve que acessar a casa. E, logicamente, dentro dessa gestão divina de tudo que está acontecendo, a oportunidade terrível que essa mulher esperava aconteceu. Então, para essa mulher, essa situação não tem nenhum servo, ou seja, não tem nenhuma testemunha para falar contra mim. Observação.
Em alguns lugares, várias mulheres, em outras civilizações, como eu tenho dito, não se preocupariam com as testemunhas, sendo elas servos, porque não têm voz. Só que em outros lugares, a própria mulher também não teria muita voz. Então, nós temos situações aqui diferentes no Egito. Tanto os escravos são ouvidos, quanto a mulher é ouvida. Os dois terão algum argumento perante Potifar, os dois. Tanto que o plano dela seguirá contando com isso. Mas ali, vendo que não há testemunhas, agora José simplesmente vai fazer o que eu sempre quis. O interessante aqui é que ela não chega sutil nele. Estamos sós, começa a acariciá-lo, ela é brutal, como nenhuma outra em toda a Bíblia. Ela chega a fazer o que a Bíblia considera em vários homens na palavra de Deus, de tentar tomar à força a mulher, e é lógico, pela fisiologia do homem e da mulher, homens fizeram isso muitas vezes, e mulheres não tiveram como escapar das suas perversas mãos. Aqui, este homem teve a mesma situação contra ele. Única vez que a Bíblia cita isso, para vocês colocarem como o ápice da perversidade sexual aí. Então ela foi tomá-lo à força e na brutalidade, porque a sedução ela viu que seria inútil, e isso deve trazer aos nossos olhos ainda mais apreço pela postura de José. Porque ela não pensou, ainda consigo argumentar, ainda consigo convencer. De forma alguma. Ela olhou para José e entendeu, isso não vai dar certo. Este é um homem que não vai ceder por palavras. E no desespero dela, ela tentou agarrá-lo à força. Ela tentou, de alguma forma, subjugá-lo à cama. E em alguma forma, na loucura dela, achou que isso daria certo. E, novamente, vem, deita-te comigo, à força, ele simplesmente escapou. Ele simplesmente evadiu-se do local. Então, essa situação, não colocada igual na Bíblia toda, mostra muito o caráter de José ainda mais profundamente. Quantos de nós homens, têm essa postura tão irredutível, conhecida, de que eu não farei essas imundícies, de tal forma que nenhuma mulher sequer argumenta contra, sequer tenta seduzi-lo, porque não vai adiantar. Essa é a postura necessária, de que uma mulher, na sua perversidade, entenda, só se eu conseguisse forçá-lo fisicamente a isso, porque ele não arredaria o pé. A postura de José é muito, muito correta. E após essa situação física aí, de tentar levá-lo à cama à força, levá-lo a deitar-se com ela à força, ele simplesmente fugiu. Aqui a situação começa a ficar complicada. Por quê? Ele saiu daquele local e o que ele fez? Qual é a postura dele? Ele saiu correndo e foi contar para os outros o que aconteceu? Ele saiu correndo, ele foi visto correndo de lá? Esses detalhes são omitidos de propósito. Simplesmente o que é conduzido aqui é que José evadiu-se. A postura dele é simplesmente fugir do pecado. E um homem de postura cristã foge do pecado. Não é símbolo da masculinidade enfrentar a situação sem fugir. Tem muitas situações em que o homem terá que fugir, sair correndo mesmo, para manter a sua fidelidade. Então a fuga também é sinônimo de masculinidade, e a masculinidade cristã e bíblica. E nesse momento da fuga, pela segunda vez, o manto de José é tirado dele. A primeira vez, numa situação de uma carga emocional muito terrível, os seus irmãos simbolicamente arrancam as vestes reais, as vestes de privilégio dele, à força, porque odeiam vê-lo com ela. E agora uma mulher que deveria
na sua cabeça, vê-lo sem as roupas, tenta arrancar a força também. E ele se despoja de um, ele se despoja de outro, e terá que, a partir desses despojos, saber lidar com a situação que essas pessoas, no ódio de arrancar os seus mantos, o colocou. Eles colocaram José, cada um do seu jeito, em situações terríveis, arrancando os seus mantos. E nos lembra de Jesus Cristo, daqueles que o arrancaram seus mantos, daqueles que dividiram suas vestes. De alguma forma, os nossos pecados, de alguma forma, as nossas mãos, por cada infidelidade nossa, arrancaram também os mantos de Cristo na cruz, na crucificação. Uma grande lição sobre liberdade aqui, e essa fique para nós, simplesmente é quem aqui é o escravo? Quem no capítulo 39 é o verdadeiro escravo? E fica essa frase como lição: a pior escravidão na casa de Potifar não era de José, que servia aos outros, mas da mulher de Potifar, escravizada por seus desejos. Quem verdadeiramente era o pior escravo aqui era a mulher de Potifar, não era José. Entendam, a verdadeira liberdade, ela não é do sistema, ela não é do seu patrão, ela não é física sequer. A verdadeira liberdade é quando você é liberto de si mesmo e das garras tão ameaçadoras do seu ego. Quando você consegue negar a si mesmo, isso é liberdade. Agora, quando você não consegue sair daquilo que você deseja, e o seu eu é o imperador absoluto da sua vida, a tal ponto em que você não pode negar a si mesmo em prol do próximo, essa é a escravidão mais brutal que a sua vida pode enfrentar. Quantos vivem na escravidão, achando serem livres? O mundo prega justamente ao contrário. Não importa qual movimento do mundo hoje, mas todas as ideologias pregam: se você ignorar todos os próximos e viver da forma com que, liberte-se. Isso é liberdade. Ignore a visão da sua família, ignore a visão da sociedade, ignore o que você não quer fazer. Aquilo que você deseja, qualquer desejo que seja que você tenha, o importante é você ser feliz consigo. O importante, se isso te faz feliz, se liberte de todas as amarras e vá fazer. Ótimo para Hitler, né? Ótimo para o perverso. Ótimo para quem é preso ao seu próprio pecado. Essa desculpa da verdadeira escravidão. Prosseguindo, versículos 13 a 18. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa. Notem, não até que seu marido chegasse a casa, até que o senhor de José chegasse a casa. Então, repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Essa é a versão dela da história. Entendam a perversidade dela, tomando ares mais pesados ainda, a ponto de condenar um inocente. Ela, no meio da sua cegueira pelo seu desejo, percebeu que o manto tinha ficado em suas mãos. E o seu raciocínio perverso chegou a conclusões muito óbvias. Ela percebeu: ele deixou o manto.
ela já construiu toda a cena necessária na cabeça dela e fez a primeira coisa que um grande mentiroso precisa fazer: conseguir testemunhas. Então já chamou os servos: vem aqui, vem aqui. Ó, tá vendo? Este item está comigo e continuar comigo até ele chegar, porque essa aqui é a minha garantia. Isso aqui garante para mim a minha palavra. Então, ok. Estão vendo? Eu gritei, ele fugiu. Provavelmente, quem ouviu ela gritando? Entendam, não é de hoje, mas sempre acontece isso. Uma mentira repetida muitas vezes tende a tornar-se verdade nos olhos de muitas pessoas. E ela repete a Bíblia faz questão de que ela repetiu essa mentira. E ela chega, ó, tá vendo? Tá comigo, eu gritei por socorro e ele fugiu. Podem até ter comentado: eu não ouvi não. Não ouvi. Mas, não, eu gritei, ó, tanto que ele deixou e saiu correndo. Cadê ele? Não está aqui. Está aqui, ó, tá vendo a veste? Faz sentido. Grande parte dessa versão faz sentido. E repete aquilo para as testemunhas, a ponto de só das testemunhas repetirem o que é fato, elas acabam adicionando o que não é fato. Uma mentira repetida várias vezes tende aí a tornar-se verdade. Essa é uma frase famosa. Uma mentira repetida várias vezes se torna verdade. Então ela tem essa estratégia. Na boca agora dos funcionários dela, os funcionários de Potifar, qual seria a versão? Chegamos, ela estava desolada, falando que ele tinha fugido, ela tinha gritado e o manto está com ela. Realmente ela está lá, realmente não tinha ninguém na casa, realmente o manto está lá, o grito vai ser só um detalhe na história. Não vai ser o ponto ou o ápice. Interessante que a lei de Israel, quando fala de estupro, quando fala de uma mulher que foi levada, em alguns casos da punição, ela ainda cita que essa mulher é justa porque ela foi arrastada e gritando por socorro não teve quem a ouvir. E quando ela não deve, quando ela também está no mesmo sentimento ali, que ela não está sendo estuprada, na verdade é um adultério, ela não gritou. Ela não clamou por socorro e ela deve juntamente ser apedrejada. Então, um dos pontos legalmente falando para essa civilização, nessa época e depois confirmado na lei de Israel, é que a renúncia por aquele ato e mostrar que realmente é vítima configura o grito. O grito é a garantia. O grito é o ponto máximo aqui. Então a veste não seria, mas ela subverteu aqui a situação, adicionando o grito e garantindo o grito com a veste. Então ela está, de alguma forma, de uma forma muito sagaz e astuta, como uma verdadeira cobra aqui, ela está conseguindo criar uma versão da história que garanta a sua mentira, com aspectos legais de estupro. O grito ela está colocando embaixo de uma situação, querendo garantir. E, quando o marido chega e ouve essa versão dela, ela faz o que uma mulher, com toda a maestria, consegue desestabilizar um homem. Fala o quê? A culpa é sua. De alguma forma, ela tenta deixar claro que é um erro dele. Como que ela faz isso? Sabe aquele servo que você trouxe aqui? Sabe aquele servo que você escolheu lá do campo e trouxe para casa? Que só olha para ele, que ele manda na casa. Ele é o principal. Então, sabe aquele servo que você trouxe para me insultar? Você trouxe para nos insultar? Então, ela está claramente jogando alguma responsabilidade no marido. E essa situação incomoda. Essa situação desestabiliza o marido. De tal forma que, ao analisar o psicológico dessa mulher, vamos fazer também uma comparação com Tamar, no texto anterior. Olha a comparação. Primeiro, Tamar tinha sede de justiça. Todos os atos dela simplesmente estavam voltados para ela querer a justiça familiar. Ao contrário de Potifar, que tinha sede, a mulher de Potifar tinha sede de prazer. E todos os atos dela foram para satisfazê-la.
seja satisfazê-la sexualmente, seja para ter o prazer de condenar aquele que não a satisfez. Tudo para o prazer. Ela, Tamar, fez uma proposta silenciosa, apenas se vestiu, se cobriu e ficou aguardando. Aquela convidativa, mas não direta. Ao contrário da mulher de Potifar, que o seu convite é agressivo e brutal. Totalmente fora do padrão de sedução, é num padrão de tomar algo para mim. As duas apanharam garantias das suas palavras. Só que, no final das contas, uma conquistou a justiça pela verdade, a outra vingou pela mentira. Então, por mais que sejam motivos diferentes, os caminhos foram semelhantes para chegarem, cada uma delas, na sua direção final. É possível que você tenha atitudes semelhantes para coisas tão diferentes. É possível que você utilize de todos os recursos que você tem à sua disposição, ou para fazer o bem ou para fazer o mal. A responsabilidade, claro, está no como você vai fazer e por quais motivos você está lutando. Compare essas mulheres. E mulheres, saibam a responsabilidade que a palavra de vocês tem e as garantias que vocês têm da sua palavra, a responsabilidade delas. Saibam deste peso. Prosseguindo o texto, Gênesis 39, última parte da lição de hoje. Gênesis 39, 19, a parte A do versículo 20. Só esse final. 19. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Depois que ouviu que foi daquela forma que José a tratou, ele ficou indignado, ele ficou irado. Só que aí, algumas coisas são muito interessantes sobre essa ira. Por quê? Ele ficou indignado pelo que ela disse. Ele ficou indignado pela situação, ele ficou indignado por José. Qual foi o real motivo da indignação dele? Da ira suscitada? Porque ela tem o drama dela. Ela tem a acusação sob a responsabilidade dele. Ele tem todas as coisas nas mãos de José. E é extremamente cômodo para ele que José exista ali. Ele perdeu também a comodidade dele aqui. Não só a segurança da sua esposa, mas a comodidade dele. Ele perdeu José. Ele perdeu um amigo. Ele perdeu alguém que ele tinha um apreço. Que, segundo a versão dessa mulher, é alguém que ele colocou a confiança indevidamente. Então, pela palavra da mulher, e temos aí a possível situação dos outros terem visto, eu vim antes aqui, realmente ela estava com manto, eu vim antes aqui, realmente ela estava indignada, falando essa versão. Por toda aquela situação, ele ouviu a mulher, 100%? Esse é o ponto. No Egito, para essa situação de tentar o rapto, tentar o estupro, a pena era morte. A pena era morte. O que ele fez? Mandou matar José? Não. Mandou José para a prisão. Então, ele confiou integralmente no que a mulher dele disse? Não. E por que ele não confiou? Porque ele não gostava da mulher, desconfiava da mulher? Não. Não temos nenhum indício disso. O único indício no texto é que José não era do feitio dele fazer isso. Não era de alguma forma, mesmo que existia prova, alguma prova ali na mão dela, alguma garantia e versão bem coerente com uma possibilidade aí,
ele não acreditava 100% que José tinha feito isso. E aí, o peso do testemunho é muito grande. Se você não tem um testemunho adequado, qualquer falsa acusação se encaixa. Agora, quando a falsa acusação é totalmente incoerente, você já tem metade da sua defesa feita, o seu testemunho. E José tinha aqui. Então, dentro dessa gestão divina, ele novamente foi humilhado, foi lançado na prisão do rei. Mas na prisão do rei tinha um prosseguir aí. A história obviamente não acaba aí, todos sabem do decorrer dela. Mas tudo está de acordo com os planos de Deus. O testemunho de José fazia parte dos planos de Deus. O apreço de Potifar e até o erro da mulher de Potifar. Tudo isso junto levou para onde? Para a prisão do rei, não para a morte. Porque Deus estava gerindo toda essa situação. Deus está no controle novamente. E o prosseguir é para a glória de Deus, mesmo que custe o sofrimento de José novamente. Finalizando, últimas lições que nós tivemos. A verdadeira liberdade está em conseguir servir a alguém além de si. Que isso seja, que nós tomemos como grande lição de hoje. Que a verdadeira liberdade é conseguir servir a alguém além de si mesmo. Então, se você acredita que servindo aos seus próprios desejos você é verdadeiramente livre, reveja o seu conceito, porque essa não é a liberdade bíblica. Nós cantamos daquela música do Projeto Sola. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar e então posso livre andar. Porque Deus decidiu me amar. O seu sangue sobre mim, o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Em Cristo e na redenção que Cristo comprou, eu posso amar. O que é amar? Se não servir ao próximo. O que é amar? Se não mostrar o relacionamento que existe dentro da Trindade por toda a eternidade, de honrar ao próximo, de se entregar ao próximo, de obedecer ao próximo. Todos os modos que nós vimos na prática do amar, eles nos levam a fora de si mesmo. E como seremos livres para amar se não conseguimos romper com as cadeias que nos prendem ao nosso eu? E a outra lição para finalizar. A verdadeira liberdade é o amor. Só Jesus nos dá essa liberdade de amar. Então, nós temos em Cristo essa possibilidade. Se Jesus, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o próprio Jesus disse que se Ele nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E se você pensar um pouco o cristianismo, você vai saber que a verdadeira liberdade será quando você conseguirá negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Quando você contemplará coisas muito superiores a servir a você mesmo e aos seus desejos. Vamos orar para encerrarmos? Santíssimo Deus, nosso Pai, nós o louvamos pela Tua palavra, nós o louvamos, ó Deus, por tudo que nos dá de instrução e de alimento espiritual e pedimos a Ti, ó Deus, que isso não seja apenas um conhecimento para nós, frio e travado, mas que seja prático e fervoroso em nossas vidas, a tal ponto de entendermos todos os argumentos para não pecarmos, que é o nosso amor acima de tudo para contigo e o nosso amor para com o próximo. E entendemos que só em Jesus Cristo temos a verdadeira liberdade de amar. Somente transformados pelo Teu Santo Espírito, nós somos verdadeiramente livres de nós mesmos e superamos o nosso pecado, a nossa queda, através da redenção em Cristo Jesus. Esteja conosco, ó Deus, e que nós possamos, dentro de todos esses exemplos de caráter, sermos homens e mulheres fiéis, fiéis em nosso casamento, fiéis perante uma sociedade
caída e totalmente imunda em depravação sexual, que nós possamos, por Cristo, e que nós façamos diferença nesse mundo, que nós façamos diferença em nossos casamentos, que nós sejamos firmes por amor a Ti, por amor ao próximo. Ó Deus, nos ajude, nos conduza, pois dependemos de Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A aula está encerrada.